Quando chega o final de ano, eu vejo muitas pessoas preocupadas em relação às festas, né, a ceia, muita comida, muita bebida entre o Natal e o Ano Novo. Mas, na verdade, você tem que se preocupar não entre Natal e Ano Novo, mas sim entre o Ano Novo e o Natal. Essas 52 semanas é que vai determinar o que você pode comer nessa semana. Porque se você se cuidar bem nessas 52 semanas, você pode beber e comer à vontade e aproveitar o final de ano. Agora que estamos começando o ano, né, é importante que você defina as suas metas para que você possa chegar no final deste ano e poder aproveitar todas as festas, todas as suas ceias. Vamos falar sobre isso? Que metas que você tem que ter para 2025? Então, para você chegar bem até o final do ano, para você manter a sua saúde, ou até mesmo recuperar melhor a sua saúde, é fundamental que você adote algumas estratégias. Essas metas aqui. Bom, primeiro, você sabe a importância da alimentação equilibrada e balanceada, verdade? Bastante vegetais, carnes, verduras, grãos, ou seja, alimentos de verdade. Procura consumir mais alimentos de verdade e menos produtos alimentícios, verdade? Aqueles que você tem que desembalar o produto. Atividade física é fundamental, mesmo que você não tenha condições de ir para uma academia ou de ter um personal trainer. Em casa, procure se locomover mais, subir umas escadas. Se você mora no terceiro, quarto, quinto andar, procure subir, né, pelas escadas e não pegar o elevador. São coisas pequenas, mas que, né, se você adotar no seu dia a dia, com certeza vai refletir muito no final do ano. E obviamente ter um sono reparador, né? Um ambiente adequado, ter horas mais definidas para você dormir e também despertar. E se você tiver condições, procure fazer um check-up. Isso é muito importante para você estar monitorando, né, como é que está a sua saúde. E tem coisas que você em casa medir também. Por exemplo, a temperatura corporal, né? A temperatura do nosso corpo é muito importante. E o ideal é que a temperatura do nosso corpo esteja, o ideal, 36,6. Essa é a temperatura para que o seu corpo, as suas células, funcione muito bem, né? Então, se estiver acima de 37, por exemplo, aí você já está febril, né? Ou se estiver abaixo de 35, alguma coisa, você está com hipotermia. Então é importante você verificar as causas, né, dessa alteração na sua temperatura. Outro ponto que você pode analisar é a sua pressão sanguínea, né? Lembrando que o 12/8, que sempre foi divulgado, né, como a pressão ideal, hoje tem algumas vertentes falando que 12/8 já é uma pressão alta, que é passível de prescrição de medicamentos. Talvez seja uma estratégia para vender mais medicamentos, então fique atento a isso também, né? Então, mas procure monitorar a sua pressão, porque se a pressão estiver elevada, isso pode realmente levar a sérios problemas, né? Como um AVC, né? Um infarto do miocárdio, não é verdade? Né? Rompimento de um aneurisma, por exemplo, né? Então é muito importante que você controle essa pressão. Obviamente que uma pessoa, quando chega na terceira idade, a idade mais avançada faz com que a pressão aumente um pouco mais, e isso é normal, porque os nossos vasos, eles perdem uma certa flexibilidade e diminui, né, o fluxo do sangue. Então, a pressão tem que realmente aumentar um pouco mais. Isso é normal. Outro ponto que você pode analisar em casa ou em qualquer lugar muito fácil é o seu percentual de gordura. É o percentual de gordura que determina se a pessoa está obesa ou se está magra ou se está normal, não é? Porque existem pessoas pesadas, magras, existem pessoas leves, gordas. Então, o percentual de gordura, digamos, ideal é que no caso dos homens ela esteja abaixo de 20, né, o seu percentual de gordura. E as mulheres, o ideal é que esteja entre 24% a 29%. Tá? Conheço muitas pessoas que estão lá com 30, 35, 40, não é verdade? Acima de 40, 45 já é obesidade mórbida, viu, gente? Não é? Mas são coisas que você pode analisar facilmente em casa, ou então, de repente, em alguma farmácia também você pode conseguir medir esses parâmetros aqui.
Agora, se você tiver condições de fazer um check-up mais completo, laboratorial, aí você vai fazer exames, mas é importante que você saiba também analisar esse resultado dos seus exames. Então, se você fizer o exame de glicemia, né, preocupado com a diabetes, por exemplo, é importante você saber analisar. Por quê? Porque quando você receber o resultado, vai aparecer como referência a taxa mínima e a taxa máxima, não é? Obviamente que uma pessoa que está com a glicemia, por exemplo, de 70 miligramas por decilitro, enquanto que outra pessoa está 99, como referência vai estar considerado normal, mas não é. Existem a faixa ideal, faixa ótima para a saúde, dependendo de cada exame. Então tem alguns fatores que o ideal é que esteja na referência mínima, alguns o ideal é que esteja na média, e alguns exames é o ideal que esteja em nível máximo, né? Então é importante que você saiba entender os seus exames. Então, por exemplo, no caso da glicemia, uma pessoa que está com glicemia de 99, né, que é, digamos, normal, quando chega a 100, ele já é o quê? Né? Pré-diabético. Acima de 125, diabético. Ora, de 99 para 100 é nada, não é verdade? Então o ideal é que a glicose esteja abaixo de 85, ou seja, nos níveis mínimos de referência, né? E é importante também quando você analisa, por exemplo, a insulina, né, do seu organismo. Porque existem pessoas que estão com uma taxa de glicemia baixa no sangue, mas está com um nível muito elevado de insulina, de 15, 20. O que quer dizer isso? Que você está com resistência à insulina. Isso já podemos considerar também uma pessoa diabética, né? Porque a insulina, né, elevada, isso fatalmente está levando também a diabetes. E a hemoglobina glicada, que vai mostrar para você que durante muito tempo você está com a glicemia elevada. Mesmo que hoje a sua glicemia esteja em níveis ideais, se a sua hemoglobina glicada estiver, por exemplo, acima de 5, né, significa que nas semanas, nos meses anteriores, a sua glicemia estava elevada. Ok? E no caso do lipidograma, né, colesterol total, LDL, HDL, os triglicérides e o VLDL. No caso do colesterol LDL, que é um colesterol bom, embora muita gente fala que é um colesterol ruim, na verdade é bom também, né? Embora nas referências vá aparecer ali que o ideal seja mínimo de 130, os estudos mostram que o ideal é que a LDL esteja acima de 130 miligramas. Por quê? Porque o colesterol, aliás, quem tem o colesterol muito baixo, né, ele é a matéria-prima para a produção de todos os hormônios esteroides. Então, se você tiver o colesterol muito baixo, você vai ter deficiência hormonal. Então, o ideal é que esteja acima de 130. No caso do HDL, que é conhecido como bom, e é bom mesmo, né, ideal é que ela esteja, embora a referência diga mais do que 40, o ideal é que esteja acima de 70, 80. Mais do que isso também já é disfuncional. No caso do colesterol total, embora a referência diga que tem que ser menos de 190, o ideal é que esteja acima de 240. No caso dos triglicérides, não é? Que é essa gordura que está acumulada no nosso corpo, o ideal é que esteja abaixo de 120 e não 150. Então, portanto, quando você receber os seus exames, procure se atentar a esses números. E o colesterol VLDL, que é o transportador do triglicerídeos, né? É ideal que esteja abaixo de 15. Obviamente que se você baixa os triglicérides, o colesterol VLDL também automaticamente vai baixar. Outro ponto importante é a ferritina. E a taxa, no caso da ferritina, o ideal é que não esteja nem na mínima e nem na máxima, mas que ela esteja na média. Porque o ideal é que a ferritina não esteja menos que 70 e máximo 150. Se a ferritina estiver baixa, ela vai com certeza levar problemas para a sua tireoide, vai levar a anemia, né? Vai ficar pálida, mas também se a ferritina estiver alta, ela está indicando inflamação no seu organismo, infecção, pode até ser problema de câncer e problemas no seu fígado. E a ferritina máximo 150. Então, entre 70 a 150.
Tá? Então é o ideal que esteja na média. A vitamina B12 também um exame muito importante, né? Não só para seu sangue, mas também principalmente para o cérebro. A taxa desejada, né? Se ela estiver baixa, né? Abaixo da referência, com certeza vai afetar sua mente, muito importante para problemas cardíacos. E abaixo da vitamina B12 ou a cobalamina, ela pode levar a anemia perniciosa. E o ideal é que esteja acima de 700 picogramas por ml. Embora, né, a referência indique mínima 211, os níveis ótimos têm que estar acima de 700. E a vitamina D3, ela é fundamental não só para os seus ossos, para o seu sistema imune, para os hormônios, para o seu intestino, para doenças autoimunes. O ideal é que esteja acima de 70, embora as referências indiquem níveis muito baixos, o ideal é que esteja acima de 70. E no caso da tireoide, quais são os níveis ideais? O TSH, o que é o TSH? Né? O TSH, ela está indicando que a sua tireoide não está trabalhando. Então, significa que quanto mais baixo, é melhor. Então, quando você receber os exames, o ideal é que o TSH esteja nos níveis mínimos de referência. Enquanto que o T4 e o T3, o T4 é o pré-hormônio, depois vira o T3. Então, são os hormônios que vão atuar no seu metabolismo. Então, o ideal são hormônios importantes. Então, é ideal que elas estejam no nível máximo de referência e não no mínimo. Tá certo? E no caso do ácido úrico, antes disso, o T3 reverso, que é o hormônio da hibernação, então é o ideal que ela também esteja nos níveis mínimos, porque se ela estiver alta, você vai estar querendo sempre hibernar, dormir, descansar. E no caso do ácido úrico, né, que leva a problemas de articulação, de gotas, na verdade pode acabar destruindo as articulações, não é? Então, embora a referência, né, diga de 3,7 a 9,2, o ideal é que esteja abaixo de 4, ok? Eu sempre digo para vocês que a base de todas as doenças crônicas, ela tem as seguintes bases. SOGA, lembra? SOGA, né? Ou seja, submetilação, oxidação, glicação, inflamação, autoimunidade e hormônios. Então, é importante você analisar a homocisteína para ver se não está havendo a submetilação. E a homocisteína, o ideal é que ela esteja abaixo de 9. Se estiver acima, você está com submetilação, está com falta de vitamina complexo B. Né? A oxidação. Será que você está oxidado? Então, deve fazer exame de gama-GT. Tá bom? Embora diga que pode ser até 73, não. O ideal é que esteja abaixo de 16. Tá bom? E se você está inflamado, não é? Proteína C reativa é que vai determinar se você está inflamado ou não. Quanto que é o exame ideal? É que esteja abaixo de 0,1. Então o ideal é 0,0 alguma coisa. Aí está em níveis ideais. E a autoimunidade, como é que você determina se você estiver com anticorpos positivo ou elevado, você está com problemas de autoimune. Então você vai fazer exame do FAM e o ideal é que nos exames apareça anti-TPO negativo, FAM negativo. Beleza? E assim, nessas 52 semanas entre o Ano Novo e o próximo Natal, procure cuidar da sua alimentação, procure balancear, né, alimentos de verdade e menos produtos alimentícios. Bastante vegetais, bastante proteínas variadas, né? Grãos integrais de preferência, menos açúcares, né? Menos óleos vegetais refinados. Procure exercitar o máximo que você puder, nem que seja alguns minutos, na sua casa, não tem problema. Com certeza vai refletir muito para a sua saúde e um sono reparador. O problema é a mudança também das pessoas, a mudança mental, porque se você tem um problema, chega no médico e você fala assim, aliás o médico vai examinar e vai falar assim, infelizmente você tem uma doença grave. Aí você fala, oh meu Deus, oh não. E aí o médico te fala, mas você pode se curar
com exercícios, alimentação saudável. Aí você fala, ah, meu Deus, não tem outro jeito, né? Então, gente, nós temos que ter essa mudança no comportamento. Nessas 52 semanas, pequenas mudanças, com certeza vai refletir, né, na sua saúde. E aquela semana, entre o Natal e o Ano Novo, você pode abusar e aproveitar ao máximo. Se você tiver dificuldade para conseguir isso, pode recorrer à suplementação, que vai dar uma ajuda muito grande. E se você quiser saber que tipo de suplemento pode te ajudar, entra no nosso site, que ali tem um monte de informação que vai te ajudar você a manter a sua saúde, ou então recuperar a sua saúde, e no final do ano poder aproveitar todas as suas festas. Muita saúde para você!